Vamos lá, meus cego sapiens. Vamos conversar um pouco sobre o acento indicativo da crase? Antes de começar, eu gostaria de dizer que não, eu não tenho um plano relativamente à ordem de vídeos e aos conteúdos relativos à língua portuguesa que eu desejo publicar no canal. Portanto, aceito sugestões. Eu tenho conhecimento para compartilhar, mas eu não tenho um plano para a existência desse canal. Então, estou aceitando sugestões, inclusive. Eu estou usando o Google Meet, não é Google Meet, não, como é que chama esse trem aqui? Zoom, para gravar o conteúdo, tá? Um dia, quando eu crescer, eu aprendo a compartilhar slide com vocês, eu aprendo esse tipo de coisa, mas por agora não estamos sabendo. Então, recados paroquiais dados, vamos começar. Para começar, eu gostaria de dizer para vocês que eu vou dividir os tópicos referentes a esse tema em alguns vídeos, eu ainda não sei exatamente quantos, eu não contei, né? Sou de humanas também. Mas para a gente ter aí vídeos mais curtos, e vídeos mais curtos eles demoram menos para a gente conseguir subir no YouTube, sabe? Então, facilita um pouco a vida e também isso proporciona a possibilidade de a pessoa ela ir para o subitem que mais a interessa, né? Pode ser que ela não tenha dúvida em tudo, então é melhor dividir por isso. Então, para começar, eu gostaria de esclarecer o que é a crase. Não, crase não é o nome do acento. Destruiu o sonho de infância de muita gente aqui. Crase não é o nome do acento. O nome do acento é acento grave, certo? Então, o que seria a crase? A crase é uma palavra de origem grega que significa fusão, união ou junção. Então, por exemplo, se você coloca café mais leite, café com leite, em teoria, está ocorrendo uma crase. Pão com manteiga, a fusão do pão e da manteiga, teoricamente está ocorrendo uma crase, que nada mais é do que uma união. Existem algumas palavras, né, do latim, a língua portuguesa, assim como muitas outras, é derivada do latim. Existem algumas palavras, por exemplo, o nosso verbo ler aqui, que em latim era ler, em espanhol ainda é ler. Para nós aqui, virou ler. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma crase, uma fusão, uma união de dois es. Embora a gente não tenha no português moderno nenhum acento para indicar essa união aí no caso do verbo ler, o que ocorreu aqui foi uma crase, foi uma fusão. Então, não, crase não é o nome do acento. Por favor. Ah, preciso pôr crase? Não, não precisa porque não existe nenhum acento com esse nome, né? No português moderno, o que é a crase? O que a crase representa? A crase representa a fusão de dois As. Essa fusão é marcada pelo acento indicativo da crase, que é o acento grave, que é o contrário do agudo. Se eu não me engano, se a minha cegueira, né, não me fez perder a memória, o acento agudo seria assim e o acento grave seria o contrário do acento agudo, que seria assim. Eu acho que é isso, se eu não troquei o lado dos acentos, eu acho que é isso mesmo. Na maioria das vezes, eu não disse em todas as vezes, eu disse na maioria das vezes. Essa fusão ocorre entre uma preposição e um a artigo. Na maioria das vezes, não em todas as vezes. O que pode ser também? Pode ser a união
de uma preposição e do pronome demonstrativo a, pode ser a união de uma preposição mais o a inicial dos demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Pode ser também a união da preposição a mais o artigo definido plural as, certo? Na maioria das vezes vai ser mesmo a preposição e o artigo definido singular a, beleza? Certinho? Outra observação importante. A gente, quando vai ler, não desfaz o que a língua, por seu uso, se encarregou de fazer. Então, você não desfaz a crase. Por exemplo, não se lê fui à festa de aniversário ontem. Você lê como um A só mesmo. Fui à festa de aniversário ontem. Quando que eu até vejo que é justificável fazer essa leitura abrindo o A? Se você estiver passando ditado para a criança. Se o professor estiver passando ditado para a criança. Porque aí ela vai entender que ela precisa fazer uso do acento. Ok. No mais, fora do âmbito pedagógico, não. Você lê como um A só mesmo. Agora, o que eu gostaria de tratar aqui? De casos em que o acento grave nunca vai ser utilizado. Entre palavras repetidas, por exemplo, piorava semana a semana, esse A não recebe acento. Antes de verbo, começou a cantar desesperadamente, até porque, veja, verbo não aceita artigo, né? Então, esse A aqui é uma preposição sozinha no mundo, certo? Diante de palavra masculina, abriu o caminho a Machado. Machado é palavra masculina e, veja, isso tem todo sentido, porque se a palavra é masculina, ela não vai aceitar o artigo feminino antes dela, certo? E diante da maior parte dos pronomes, eu tenho algumas ressalvas quanto a isso em casos facultativos do emprego do acento, que nós vamos tratar em outro vídeo. Mas diante da maior parte dos pronomes não ocorrerá crase. Por exemplo, referi-me a ela. É apenas um A, apenas uma preposição, eu não tenho dois As aqui, certinho? Então, esses são os casos. E também, eu havia me esquecido, eu não tenho nenhum material didático aqui, a gente vai falando aí na cabeça. O acento grave também não será utilizado numa situação assim, ó. Gostava de ir a festas todos os finais de semana. O que que a gente tem aqui? Quem vai a algum lugar, a gente tem uma preposição, beleza? A palavra festas aqui está no plural. E a pessoa que escreveu isso, a pessoa que deu o exemplo, no caso eu, optou por não fazer com que essa palavra fosse precedida de um artigo. Então, quando esse a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural, não ocorrerá a crase. Agora, veja bem, eu poderia dizer, ia sempre às festas de aniversário dos seus familiares. Aqui, repare que o meu as está no plural. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma preposição, porque quem vai a algum lugar, mais um artigo definido feminino no plural.
as. A mais as igual crase, igual uso de acento grave. Beleza? Então, repare que agora aqui nós temos esse as no plural, então justifica a ocorrência do acento. O professor Pasquale Cipro Neto, ele fala que usar o acento indicativo da crase é como atravessar uma rua. Você olha para lá, vê que não está vindo nenhum carro, você olha para cá, vê que não está vindo nenhum carro, e aí você atravessa. Do mesmo jeito vai acontecer a colocação desse acento. Você precisa olhar para um lado e ver um A, olhar para o outro e ver outro A. Regra geral e dica de ouro para testar se o acento está ou não presente. Trocar a palavra feminina por uma palavra masculina e ver se surge a forma ao. E isso dá certo em todas as regras que eu vou passar para vocês posteriormente e eu vou provar isso, tá? Não é na maioria, não. Em todas elas, essa substituição funciona e pode ajudar muito num momento de dúvida ali. Ok? Certinho? Até o próximo, em que nós vamos tratar dos casos obrigatórios da ocorrência da crase.